E olhando para aquilo que são os dados ou a abordagem normalmente, por exemplo, o INDI fez uma suma de alguns artigos nos últimos anos sobre o papel destas salas em Portugal e havia mais ou menos dois temas que eram comuns. O primeiro era que os cineclubes e algumas destas salas têm um papel de levar cultura a lugares onde ela não existe ou tem muito pouca expressão. Num artigo que o INDI me enviou, por exemplo, aparecia o caso de Santarém, que é uma cidade que eu conheço relativamente bem, onde se não houvesse um cineclube, muito provavelmente a realidade daqueles filmes que são exibidos naquele cineclube nunca chegariam a uma sala, nunca seriam apresentados ao público. Essa é normalmente uma visão sobre o papel destas salas e depois aparece um papel complementar que é o de levar ao público cinematografias que normalmente esse público não terá contacto. E isso é transversal, quer aos cineclubes no meio menos urbano ou menos central, mas também os cineclubes em lugares mais centrais. E foi muito interessante numa compilação que o Luís Lemos fez das salas que desde 2015 vêm a ser destacadas na análise do Cine Europa, pelo Creative Europe, aparece sistematicamente, seja na Holanda, seja num país nórdico, seja na Alemanha, aparece esta ideia da sala independente muito em paralelo com o Cineclube, como tendo um papel na divulgação de cinematografias que de outra forma não chegariam à sala de cinema, não teriam uma estreia comercial, não poderiam ser exibidas. A minha pergunta ou o tema que gostava e agora aqui se calhar fazemos a roda ao contrário, começámos pelo Pedro, fazíamos ao contrário, o que eu gostava de vos perguntar era se acham que este papel da sala, nomeadamente no confronto com plataformas alternativas, o Pedro mencionou o Filmin, podíamos falar do Mubi, há centenas de plataformas agora da SVOD a aparecerem no mercado todos os dias, acham que é só aí que está o papel destas salas, ou veem mais outros papéis que estas salas possam vir a cumprir que não tenham cumprido no passado e que possam vir a cumprir no futuro, ou que também cumpriam no passado e que de alguma forma podem ser importantes para a sua reabilitação. Eu gostava de salientar um ponto em particular, que é estas salas como uma espécie de hubs culturais em espaços urbanos. Um dos exemplos, a generalidade dos exemplos mais bem-sucedidos no espaço europeu que o Cinema Europa, que a Europa Cinemas destaca, são salas que estão inseridas em espaços onde há mais atividades culturais. Onde há, por exemplo, um dos casos muito interessantes é, por exemplo, o caso do Fórum em Groningen, que é um espaço muito recente, onde há 5 salas de cinema, uma delas com uma qualidade fabulosa, mas depois há uma biblioteca, há uma sala de concertos, há uma galeria de exposições, e claramente parece que quando há uma reunião de esforços culturais, estas salas correm melhor, ou pelo menos os números e a estabilidade destas salas parece ser superior. E em Portugal isso raramente acontece. Há pouquíssimos exemplos de iniciativas desse género em Portugal. Portanto, a minha pergunta para vocês é essa: qual foi o papel no passado e o que é que nós podemos acrescentar a estas salas no futuro para manter a sua importância e para continuar a destacá-las? Pedro. Bem, em Portugal não há muita coisa a dizer sobre isto, porque na realidade há 3 salas independentes, não é? Há 2 salas em Lisboa, uma das quais está, nos últimos tempos, começou a fazer um trabalho, sobretudo, sobre clássicos e reposições, e há outra sala no Porto, que é o Trindade, e chegamos aí e terminamos. E há, digamos que, 3 salas e 3 dezenas de cineclubes. Os cineclubes são muito importantes, por isso que acabou de dizer, mas os cineclubes hoje em dia, na realidade, não são propriamente cineclubes tal como eles foram historicamente, tal como eles surgiram do ponto de vista histórico, ou como funcionaram até há algumas décadas, é como se fosse uma réplica da programação destas salas, só com uma sessão ou com 2 sessões, ou seja, na realidade o que os cineclubes fazem é conseguir acompanhar a atualidade cinematográfica, a atualidade das estreias, e levar essas estreias a pelo menos 30, talvez um pouco mais às vezes, de cidades e vilas por esse país fora. Aqui o que acontece é que há muitos anos que seria preciso um plano sério sobre o problema da exibição, e que isso não existe, e que, seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, a política é basicamente a mesma, e hoje em dia, nem para o secretário de Estado, nem para o ICA, a exibição, as salas independentes ou os cineclubes são uma prioridade, pelo contrário. E, portanto, chegamos a uma situação que, basicamente, é um beco sem saída, em que se
aumenta os apoios à produção de mais filmes portugueses, aumenta-se o apoio à distribuição dos filmes, mas não há salas onde mostrar esses filmes. E é mais ou menos evidente há muitos anos que, com todo o mérito que muitos cineclubes têm na grande atividade que têm, já se devia ter passado a um patamar superior e encarar de uma maneira séria a necessidade de semi-profissionalização ou de profissionalização de pessoas que trabalham na divulgação de cinema pelo país fora. Em relação àquilo que disse sobre o que é a atividade noutros países, em que em muitas cidades, grandes, médias ou pequenas, a sala de cinema independente ou um complexo de 3, 4 salas independentes está inserido num espaço que reúne outras atividades culturais, isso já estamos a sonhar com uma coisa que nem em Lisboa conseguimos, ou no Porto conseguimos fazer, quanto mais em Coimbra, em Braga, em Aveiro, em Tavira, em Faro, em Lagos. Ou seja, é muito fácil enumerar todas as cidades onde seria muito importante que esta atividade, porque as pessoas estão lá, o público está lá, o que não existe são as salas. E depois seria muito importante percebermos que uma coisa é o serviço público que se produz para as pessoas, ou mostrar os filmes, ou mostrar teatro, ou mostrar... A outra coisa é isso ter que ser feito por instituições públicas, seja a administração pública, o Estado Central, sejam as câmaras municipais. Não é por aí que vamos a lado nenhum. As salas de cinema ou a programação de teatros ou de salas de concertos é um trabalho que não é para ser feito por funcionários, é para ser feito por pessoas que têm uma ocupação criativa. Não criam coisas novas, mas criam maneiras de mostrar as coisas que existem às pessoas que as querem ver. E era um plano para fazer isso que era muito necessário. Sobretudo, isto torna-se mais chocante quanto, de há meia dúzia de anos a esta parte, o orçamento do Instituto de Cinema esteve realmente um aumento. O apoio à exibição está basicamente exatamente onde estava há 15 anos atrás. E, portanto, há aqui um bloqueio, há um beco de que os poderes públicos não querem, em relação ao qual os poderes públicos não querem fazer nada e, portanto, começamos a arrastar dentro de uma situação que não melhora e que eu acho que a pandemia criou dificuldades, que são ao mesmo tempo desafios e que seria preciso fazer alguma coisa. Porque enquanto nós em Lisboa ou no Porto não temos grandes razões de queixa, o Estado, na realidade, o que está a cometer é ao gosto pelo cinema, à carolice, à boa vontade de pessoas por todo o país, estarem a fazer com esse estatuto uma coisa que é um encargo público, que é mostrar bom cinema às pessoas em todo o país. E isso é uma obrigação, mas não é uma obrigação que o Estado ou que o Ministério da Cultura assuma como sua. Acha que deve dar umas esmolas e depois há pessoas que em cada um desses sítios vão fazer o trabalho do Estado. Uhum. Pedro, muito obrigado. Ramiro. Sí, non sei moi ben, comparto unha boa parte da análise de Pedro, non? Había, non sei, que a sala de cinema tradicionalmente foi sempre un espazo de encontro dunha colectividade de persoas que ten a singularidade de ofrecer unha actividade cultural, de amosar filmes todos os días do ano, non? Dos 365 días, durante case todo o día. Non? Hai moi poucos espazos privados que cumplan esta función. Normalmente traballan de tarde, non? Hai casos, pois o ideal si que sigo, non? É sempre tentou facer traballo tamén de mañá tamén para manter o local vivo, si que ata onde coñezo, pois o ideal ten esta loxa, ten un espazo tamén un pouco para tomar café máis complementario, non? Que é algo moi importante tamén porque o converte nun espazo de vida, non? Máis algo dun propio espazo de disfrute do
dos filmes. En ese sentido, está ben que en ter un espazo que poida funcionar, non sei se as 24 horas do día, non? Pero tampouco estamos expertos, non? Desde a mañá á tarde, aí é onde se cadra é máis interesante esta multifuncionalidade, non? Non multifuncionalidade de que un cinema teña que reconvertirse a outra cousa, senón que hai un cinema, non sei, eu hai 7 anos, non? Si que participei na creación do proxecto Numax en Compostela, do que formei parte ata hai uns meses, e aí era un proxecto que precisamente puña en xogo estas cousas, non? Era por un lado unha cooperativa, a creación dos postos de traballo de cada un de seu propio, non? Pero con distintas liñas de actividade, na que cada unha das persoas que formábamos parte do proxecto se dedicaba profesionalmente, de alguma maneira, non? E dai sei un cinema, unha librería, un laboratorio de postproducción de cinema, un estudo de deseño web, e isto é interesante, pode sair todo do mesmo grupo de persoas ou pode reunir grupos de persoas distintos, non? Isto é, o que pasa é que por moito apoio que poida haber do Estado, se non hai unha vontade clara, non? E de poder poñer isto a funcionar é complicado. A partir de aí, non sei, eu penso que o papel que esencialmente non mudou o papel das salas de cinema independentes, por así decirlo, non? Aquí, en Portugal, Pedro nomeou poucas, en España non son tantas, non? Estamos falando dun parque de salas total de 700 algo, 720, das cales se pode ver cinema en versión original en 50 aproximadamente, non? Entre un 7 e un 9%. Pero fundamentalmente insírense nas comunidades locais, eso, e danlle vida todo o ano, máis aló do que é o fundamental, que é a conexión coa actualidade, non? De cada semana poder achegarlle as persoas nunha vila na que existe unha sala de cinema de estrea, na que permite que unha comunidade local se conecte primeiro co país e despois co mundo, de alguma maneira, non? Que faga parte da vida cultural global. Por isto é moi dramático cando hai unha comunidade local que, pois, polo que sexa, non? Pero prescinde dunha sala de cinema. Son salas acollen, ademais do traballo que facemos continuo, non? Estamos a ver agora co Indie, acollen festivais durante o ano, non? Que son eventos que traen cinema que non é evidente que se vaya a ver no cinema, non? E todas estas cousas son importantes. A partir de aquí, non sei cal é o futuro, non? Eu sí que vexo unha particularidade, non? Que ten a sala de cinema, máis aló de ser unha sala escura onde se comparte un visionado, que non o teñen as plataformas, non? Que está no propio acto de asistir ao cinema e de ver o filme, que o espectador non pode tomar unha decisión sobre o filme que está a ver, non? E isto para min é moi importante. Un filme dura 2 horas, e velo na casa é moi doado paralo para calquera cousa, non? E aí a experiencia da sala de cinema depende moito de poder estar as 2 horas vendo o filme. E isto só o único espazo onde se pode dar é nun espazo como ofrece a sala de cinema, non? Foi antes, seguirá sendo así. Candela. Pois, efectivamente, e nos cineclubs, para além de partillar o mismo espazo, falamos antes dos filmes, apresentamos os filmes, discutimos os filmes, e o impacto que ten dentro dos cineclubs cada film, acho que é enorme, porque partilhamos un imaginario común de unha secuencia de films, ou seja, efectivamente temos un público, prácticamente o mismo público, 40 persoas de media, por sesión, que ven os mesmos filmes cada semana, portanto, dá un imaginario de secuencias de filmes moito interesante. Obviamente, non somos distribuidoras, programamos o que se distribuye en Portugal, obviamente. Tamén distribuímos cosas que non se programan en Portugal. Entón, temos os festivais de cinema, que son ridículamente apoiados, porque os últimos resultados do ICA, do apoio de concurso aos festivais en territorio nacional, 88,3% fica concentrado dos apoios en Lisboa e o Porto. Isto é brutal, brutal.
Mas isto é consecuencia desta asimetría territorial do Estado, que é enorme, e ten como causa e como consecuencia este tipo de coisas, non é? Apoios concentrados en Lisboa e o Porto, e depois falta de servicios especializados. Queres facer un festival, non tens legendas en electrónica acá, tens que contratarla, pagar estadía, pagar viaxes, ou seja, cada coisa que se faz acá é enormemente máis cara, non? Entón, realmente a vida dos cineclubs e os festivais que están vinculados aos cineclubs é super difícil, é prácticamente imposible. Aí concordo con Pedro, o sea, isto non pode continuar así, mas non pode mismo, isto é unha vergoña. E bom, já perdime, mas realmente acho que sí, para ver un pouco en positivo, os cineclubs poderian, como membro da Federación Portuguesa de Cineclubs, se poderían facer máis cosas, profesionalizarse máis, obviamente, mas está complicado, porque con 5.000 euros ao ano que dá o ICA para sesións regulares, está ben complicado, ben complicado. E como digo, se 88,3 fica en Oporto e Lisboa, tamén está moito complicado, eso para festivais de cinema. Se poden facer coisas, eu já propus, acho que pode ser moito interesante como federación ter a nosa propia distribuidora. Unha mini, comenzar por coisas, mas pódese facer. Agora, é complicado, o panorama non é nada alentador, é moito difícil. Agora, acho que a labor dos cineclubs, ou seja, non habería cinema europeo ni portugués prácticamente fora dos centros, como estou a dizer, se non fose por os cineclubs. E isto já está en toda a documentación, já está todas as estadísticas feitas, non habería exhibición cinematográfica de cinema europeo, autores, etcétera, fora desos grandes centros. Por tanto, a labor é enorme e non acho que sexa só unha réplica, Pedro, porque, como digo, acompañan a isto conversas, a presentações e para além disso os cineclubs ten esta labor tamén de facer sempre atelieres, workshops, portanto, unha labor de formación importante e de traballar con un público joven, ¿no? Como o Juventud Cinema e Escola que se ten cá no Algarve, que ten feito unha labor increíble con as escolas, ¿no? Tanto o Cineclub de Faro como en Tavira. Non sei, acho que é un tema enorme. Aquí já non sou tan positiva, Ok. Eu gostava de passar eventualmente é o nosso último tema, mas que tem uma relação direta com aquilo que estamos a falar, que tem a ver com o futuro e tem a ver com alguns desafios que já enunciaram nas vossas palavras anteriores, mas que também surgem de forma sistemática em várias análises, quer no contexto nacional, quer no contexto europeu, e que têm precisamente a ver com um conflito muito interessante que o Pedro há bocado mencionou, entre um cinema europeu que não para de crescer em termos de volume de projetos produzidos, nomeadamente longas-metragens de ficção, mas que encontra depois cada vez menos espaços trans-europeus de circulação. É uma espécie de um paradoxo em que a Europa vive, que é um crescimento constante do número de títulos produzidos, e aqui vamos fazer um parênteses no período da pandemia, porque não é exemplar para nada, mas depois temos claramente um problema ao nível da distribuição, e quando falamos dos problemas ao nível da distribuição, surge invariavelmente o amor ao ódio com as plataformas e o papel que as plataformas podem ter, e a Candela, por exemplo, agora mencionou a questão dos cineclubes poderem tornar distribuidores e eventualmente poderem passar a ter plataformas digitais de distribuição. Houve alguns casos muito interessantes de festivais que neste período da pandemia tentaram montar modelos alternativos de subsistência do festival em ambientes digitais. A pergunta que eu vos colocava era, olhando para o futuro, e agora, esquecendo um bocadinho alguns dos aspectos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, que já mencionaram, qual é que é a relação que vêem entre, por um lado, estas salas de cinema e uma necessidade que é claramente imperiosa de aumentar a circulação do cinema europeu, ou a Europa no seu todo tem um problema grave em mãos, que é um desequilíbrio orçamental que não poderá durar eternamente entre aquilo que é investido em termos de produção e depois aquilo que são os resultados de circulação, e este eterno dilema da União Europeia de que vive num conflito entre uma lógica territorial na gestão e no modelo de negócio cinematográfico, mas depois tem todo um discurso e uma lógica de integração do mercado digital único naquilo que são as orientações políticas, nomeadamente da Comissão Europeia. Ou seja, como é que vem o papel destas salas independentes
na circulação do cinema europeu no futuro e, em particular, como é que vem a relação com as plataformas. Se é realmente uma relação de ódio ou se é uma relação de amor ou se há um caminho no meio que tem de ser trilhado e que inevitavelmente terá de passar por uma gestão da relação, não provavelmente com os GAFAM, não provavelmente com os Netflix deste mundo, mas com outro tipo de plataformas que estão, na maior parte dos casos, ainda a procurar elas próprias modelos de negócios sustentáveis. Se calhar fazíamos agora outra vez ao contrário e começaríamos pela Candela, novamente. Bom, non sei, eu acho que as plataformas están ben cando non há outra oportunidade, nada, non? E en ese sentido, sí, acho que fixeron un papel, se calhar, importante en un momento que non se podía ir ao cinema, mas para mí non sustitúi, como estaba a dizer antes Ramiro, non é posible, é que é outra experiencia completamente diferente, etcétera, a todos os niveis, até a nivel cerebral, se pode en un ecrán, tamén se pode ter un proyector en casa, mas a maior parte das persoas ven a plataforma aínda por cima en pequenos ecráns. Mas qual era a pregunta? O futuro. Como é que vem o futuro, o papel futuro destas salas? Por um lado, sí, pois difícil. na circulação do cinema europeu e, por outro lado, na relação com estas plataformas. Difícil, eu acho que aí sí que tamén non son nada optimista. O sea, unha cosa é que cando vocês me preguntaban isto, eu estaba a pensar que si en estos últimos tempos já as persoas están máis tranquilas e comenzan a ir máis ao cinema, e en ese sentido acho que non me expliquei moito ben. Eu acho que o futuro realmente está ben complicado, sobre todo por este tema. O sea, isto chegou para ficar e as persoas están super acomodadas tamén con as plataformas e con un tipo de consumo completamente diferente de tudo. E entón é asustador, para mí é asustador, porque acho que, non sei, non sei, van a ficar todos en casa e para sempre e non van a ir, non sei, o que estou a dizer, o sea, que estábamos a falar, ¿no? O encontro de ser posible, e se non hai encontro non é posible depois que exista tamén crítica, oposición, que surjan coisas espontaneamente, etcétera, o sea, porque o cinema é máis que só un visionamento do film, ¿no? É moito máis que eso, é o que estábamos a dizer, e iso pérdese completamente con as plataformas. Entón, si as plataformas cumpren un papel cando son necesarias, está ben, mas que agora sustituyan completamente o cinema, non sei, me parece moito perigoso. Non sei, se callar aquí na conversa poden surgir máis ideas. Así de repente a pregunta fiquei un pouco máis... Miro, qual é a súa opinión? Eu penso que unha das claves que deu Candela, non? Agora co que acaba de dicirnos, vimos de pasar 2 anos excepcionais e as plataformas para min deben xogar ter un papel complementario e que millore, non? O que faga chegar os filmes onde non están, que permita ver os filmes en condicións que unha sala non pode, non? Favorece a análise, non? Aí seguramente o cambio máis importante, a relación máis importante co home video, non? Cos formatos físicos DVD, podes parar, podes analizar, pero o problema é se hai unha vontade sustitutiva, non? Que penso que nin as propias plataformas lles acabará convindo, non? Porque ao final as dinámicas, tamén penso que as dinámicas non deixan de ser locais e pódese discutir se local é dunha comunidade máis pequena ou é dun estado, non? Pero as datas de estrea fanas a xentes que son os distribuidores que planifican a saída dun filme nun país ou nun territorio e estes territorios son propios, teñen as súas dinámicas propias, teñen os seus costumes, como facer convivir cinema local, por neste caso cinema portugués con cinema internacional, no caso de España cinema español ou cinema galego ou cinema catalán co cinema internacional. Este calendario que está vinculado ao territorio, non? E que é un traballo que os distribuidores fan da mão cos exhibidores, non? Ou cos plataformas ou quen sexa. Falabas antes do mercado único, dependendo de como se entendan este tipo de cousas e como avancen, a vía única fácil, non? Ya que dá máis gañancia para menos, é a de vernos nun escenario onde sexan 5
5 dedos dunha man os que teñan a capacidade de marcar o ritmo das estreas globais, non? Dicir, todo o mundo vai ver Dune o mesmo día, todo o mundo vai ver o James Bond o mesmo día, e que vai a pasar, que vai a ver iso e non vai poder ver outra cousa, esta é a vontade. Entón, esta é unha vontade sustitutiva que pode acabar facendo desaparecer o espazo. Bueno, penso e espero que non vai acontecer, non? Eu tampouco son apocalíptico, pero veremos, non? Veremos, porque ao final tamén as plataformas entendo que teñen un... Penso que son moi descoñecidas aínda para o público, non? Porque o primeiro que nos faltan tamén son datos reais de visionados, de que significa cando se di que un filme foi visto por 20.000 persoas nunha plataforma e esas 20.000 persoas son modalidades de suscripción e premen no Play, canto tempo dura ese visionado para que compute como un visionado, non? Cales son os datos reais, non están accesibles ao público, non sabemos realmente cal é a realidade do cinema en plataformas, non se sabe, só coñecen as plataformas. Para min as plataformas non son un inimigo, non? É algo que é un avance tecnolóxico que ten que servir para contribuir a mellorar o alcance dos filmes, o alcance, o impacto, que chegue a máis persoas, que chegue de mellor maneira. Que pasa que, bueno, é unha tecnoloxía diferente, como igual que o cinema, como hai outras, e pois haberá que en algún momento chegaremos todos a ter unha estabilidade e espero que sexa para ben, quero pensar, non sei, despois como serán as cousas, o futuro ninguén sabe. Pedro. Há uma frase importante sobre o futuro, quer dizer que no futuro estamos todos mortos. Ou seja, preocupemos-nos com o que vivemos agora e o que vamos viver enquanto cá estamos, porque nessa parte já cá não estaremos. Em relação a isto, eu começava não pelas plataformas, mas pela primeira parte, que era: há ou não demasiada produção de filmes? Quantitativamente, produzem-se ou não hoje em dia demasiados filmes na Europa? E estreiam-se ou não demasiados filmes? Eu não tenho dúvidas que sim, que a produção se tornou, mesmo considerando que a difusão dos filmes hoje em dia já não é essencialmente as salas de cinema, é não só as plataformas, como sobretudo o ecossistema dos festivais. Nos últimos 10, 20 anos, os festivais, o número de festivais aumentou de uma forma absolutamente desmesurada, e as centenas de filmes que todos os anos circulam em festivais, em todos os países europeus e em todos os países do mundo, tornou-se um novo ecossistema, digamos que paralelo, que faz circular esses filmes. Outra coisa é quando falamos dos filmes que estreiam no cinema, porque na realidade, grande parte dos filmes que existem e dos filmes que vão ficar para esse tal futuro são os filmes que estreiam nos cinemas. A estreia no cinema é aquilo que dá vida a um filme, depois pode ter mais DVD, televisão aberta, televisão por cabo, tudo o que seja, mas o filme ou existe no cinema ou dificilmente existirá depois. E há aí uma coisa essencial, que é, hoje em dia o que as plataformas fizeram foi, em número, trazer para o espaço público centenas e centenas de filmes em simultâneo, de todo o tipo de filmes, ficção, documentário, todo o género de coisas, as plataformas têm. O que as plataformas não têm é programação. E a programação é o trabalho essencial, a escolha, o enquadramento, a apresentação, é esse o trabalho essencial, tanto do distribuidor como do exibidor. A sala de cinema está a fazer escolhas todas as semanas, 365 dias por ano. E está a escolher uns filmes e não outros, e está a dar às pessoas uma visão daquilo que são os filmes importantes que estão a sair. E isso é uma coisa absolutamente insubstituível. Depois cada um tem o seu gosto, há escolhas que se fazem e que são justas, outras que não são. Eu acho que o problema hoje em dia é, para o ecossistema das salas, não o dos festivais, não é só que haja demasiada produção,
é que há demasiados filmes a estrear, distribuídos, e demasiados filmes, sobretudo, porque há apoios públicos do ICA que vieram tornar esse ecossistema absolutamente tóxico. Porque se o ICA apoia a estreia de 80 filmes não portugueses por ano e ainda mais 20 filmes, estamos a falar de 2 filmes todas as semanas estreados com apoios públicos. O que é que isto quer dizer? Quantas pessoas é que vão 100 vezes por ano ao cinema ou 2 vezes por semana? E não estamos a falar dos filmes que as pessoas veem que não são da distribuição independente, porque eu também quero ver o Clint Eastwood e quero ver mais não sei quantos filmes. Portanto, não estamos a falar de 100, se calhar estamos a falar de 120 ou 130. E depois estamos também a falar dos filmes que as pessoas que gostam de vir ao cinema também vão ver durante o ano nos festivais. Em Lisboa são 3, 4, 5, 6. Ou seja, de repente, estamos a viver num ambiente de crise, mas onde a oferta, em termos de quantidade de filmes, nunca foi tão grande. Ora, voltamos ao problema que é as salas para os ver e a forma como os filmes se começam a atropelar todos uns aos outros e em que é difícil fazer ver às pessoas, é sempre esse o nosso papel, este filme é muito bom, é preciso vê-lo, até podem não gostar, mas vale a pena vê-lo porque ele tem lá qualquer coisa. E de repente elas dizem, sim, mas eu não vejo 130 filmes por ano. Além dos que vêm em casa, não é? Além dos que podem ver nas plataformas, além dos clássicos que podem gostar de rever. Em Lisboa, ir também à Cinemateca. E de repente tudo isto é um caldo tóxico, onde não se percebe qual é que pode ser a saída. Sendo que continuamos a pedir às pessoas que saiam de casa e que venham para um ambiente que neste momento é complicado, porque máscara, sem saber quem são as pessoas que estão ao nosso lado, 2 horas e meia fechado dentro de uma sala escura. E não sabemos se isto vai durar mais 3 meses ou se vai durar mais 1 ano, mais 2, mais 3. Eu sou sempre muito otimista, mas acho que nunca, em 30 anos, vivi uma situação em que, na realidade, é como se estivesse tudo em causa. Ou seja, pode ser isto ou pode ser uma coisa, podemos todos sobreviver, e até podemos sobreviver neste ambiente tóxico, ou tudo isto pode ser rapidamente posto em causa. Uhum. Olha, eu gostava de, para a nossa última ronda de perguntas, gostava de trazer um tema que eu acho que de alguma forma está presente em todas as vossas respostas, que é esta ideia central de que são precisas salas para ver cinema, e é esse o papel destas salas, mas também são precisas pessoas para programar essas salas. O Pedro há bocado falou de um conceito muito interessante, que é esta ideia de que um profissional criativo não é só alguém que produz, desenvolve trabalho criativo, é também alguém que leva esse trabalho criativo a outros. A Candela referiu o papel fundamental dos cineclubes ao promoverem não só o visionamento, mas também a discussão, ou seja, a criação de um espaço público, e todos sabemos, o Ramiro mencionou a questão do visionamento individual da plataforma, que é um visionamento que não vamos aqui discutir os méritos ou deméritos, também não é esse o objetivo, mas que não tem decididamente essa versão de abertura a um espaço público que a sala de cinema traz. O que eu gostava de vos perguntar é como é que veem esta profissionalização, ou seja, este papel. Eu não gosto nada da palavra curador, mas as plataformas adoram utilizar a palavra curador. Há inclusivamente algumas plataformas que assentam o seu marketing na ideia de que são sistemas de curadoria. O Mubi tentou, durante a sua fase inicial, trabalhar muito esta ideia e parece que perderam esse elan e que há aqui um fator realmente de diferenciação da sala independente e dos cineclubes, que é este lado da programação e da curadoria. Como é que veem este papel de profissionalização? Acham que passa única e exclusivamente pelos apoios públicos, como mencionaram, a Candela mencionou a questão dos apoios não só aos cineclubes, mas também aos festivais, ou passa por outras dimensões, como por exemplo o associativismo, a Candela referiu a questão da Federação Portuguesa de Cineclubes, ou passará até por outras formas de organização, por exemplo, uma integração destas salas e destes cineclubes ao nível da cadeia de valor. O Ramiro começou agora a operar na distribuição, o Pedro tem uma longa e reconhecida experiência nesse domínio. Onde é que acham que esta profissionalização deve e pode ocorrer e quais é que seriam assim algumas ideias fortes que vêm para o futuro desta profissionalização? Agora começávamos novamente pelo Pedro,
damos outra vez a volta ao contrário. Quando eu digo profissionalização, o que eu quero dizer é sempre houve, com oscilações naturais, porque é uma atividade que é desenvolvida pela expressão que a gente diz em português, pela carolice, no fundo, que é pelo gosto de fazer essas coisas. E é, como é que se diz? E é esse o estatuto que se continua a conceder a uma atividade que já há muitos anos que é um bocadinho mais que isso. Ou seja, há cineclubes como o que a Candela dirige, ou o Cineclube de Viseu, ou o Cineclube de Guimarães, enfim, não vou estar a dar os exemplos, conheço-os mais ou menos, mas nem de muito perto, mas estão já a desenvolver uma atividade que está num patamar acima. Aquilo que eu penso há vários anos é que se devia dar um salto, ou seja, há muitas cidades onde podia existir uma atividade, a maior quantidade, a qualidade vem também da quantidade, mas enfim, mas podia ser uma atividade muito mais profícua se isso pudesse ser, para um certo número de pessoas, a sua atividade profissional. A tempo inteiro ou não, isso aí já depende de cada sítio e de cada pessoa. Porque, para todos os efeitos, eu acho que quem está a programar uma sala em Lisboa ou no Porto não está a programar uma sala em Coimbra, nem em Viseu, nem em Faro, nem em Lagos, nem em Vila Real, nem em Viana do Castelo. Devem ser as pessoas que lá estão todos os dias, que são quem conhece onde é que está e percebe o tipo de trabalho que pode fazer. Precisa é de poder ter outro estatuto para desenvolver essa atividade. É uma questão de parceria entre o Ministério da Cultura e as autarquias e as câmaras municipais. Qual é o estatuto que isso pode ter? A única coisa que eu sei é que há dinheiros europeus e no ICA, desde há uns anos, que o envelope financeiro aumentou. O acordo que foi feito em Portugal, ou a lei que resultou da diretiva europeia, a chamada Lei Netflix, que implica que as plataformas vão ter que investir em produção nacional, haverá também uma percentagem, que é ínfima, que é 1%, e não sabemos 1% de quê, que será a receita do Instituto. Ora, o que aconteceria num país normal é que se diria imediatamente qual é o ecossistema que está em causa com o surgimento das plataformas. É essencialmente a exibição, mostrar os filmes em sala. Portanto, esse 1%, em grande parte, vai ser reinvestido em criar e equipar novas salas. Ou seja, os fundos, se não existem, muito facilmente podem existir. O que não existe é vontade política de transformar e de responder aos problemas reais. As pessoas entretêm-se horas a fio a perguntar se os portugueses conseguem ou não produzir séries ou filmes que estejam na Netflix em todo o mundo. Mas não se preocupam que a taxa que a Netflix vai pagar, que ela não é, já vai haver investimento em produção, que há outros setores onde esse dinheiro teria um emprego extraordinário. Portanto, se existe o potencial, ou seja, as pessoas já existem, os cineclubes já existem, muitos programadores já existem, é só dar esse passo. É sempre fácil quando é falar. Ramiro. Sí, non sei ben que dicir, entendo o que formula Pedro, que entendo que o papel, fundamentalmente o papel da institución, ten que apoiar hasta un determinado punto, non? A exhibición, que entendo que un papel dun cineclube ou dunha exhibición fundamentalmente financiada con apoio público, que non sei se é o caso dos cineclubes en Portugal ou non, non? E antes, cando falaba ao principio, non, da función coa que naceron inicialmente, agora a mesma función é sustitutiva de alguma maneira, non? Son os axentes locais que permiten naqueles espazos onde non existe unha sala de cinema con programación diaria e profesionalizada, a existencia dos filmes e que estes filmes cheguen a xente, concentrando o público en 2 ou 3, 4 ou 5 sesións por semana, non? Descoñezo como funciona aquí.
entendo esta maneira de formulalo e que así penso que ten unha parte moi positiva que é que a administración de alguma maneira vai facendo a súa función hasta un determinado momento no que pode dedicar eses esforzos a outras cousas, non? Pero non son capaz de ir moito máis aló nesta liña, non? Recuperando un pouquiño tamén o argumento que daba Pedro antes sobre a importancia da curadoría, da programación, de decidir que filmes se amosan, non? Isto tamén existe nas plataformas, o que pasa é que o funcionamento é moi diferente, non volve a ser, quero dicir, no cinema manda o filme, entras e tes que ver ese filme que vas a entrar na plataforma, pasa que aínda que exista un programa traballado, non, de referencias de filmes, programas que tes na Filmin, é máis doado pasar o tempo a mirar as fotogramas do programa e os títulos dos filmes e ir vendo sin realmente ver os filmes, non? Co cal esas 2 horas nas que tú nunha sala de cinema que alguén escolleu un filme para ti, que ti despois decides comprar un billete, vas a ver o filme. E na plataforma, igual esas 2 horas as pasas buscando o filme para ver. Candela? Bom, concordo con Pedro, o sea, esta lei do cinema é outra vez unha vergoña. O sea, non se tasan como deberían tasarse progresivamente as vendas que facen as plataformas e non reverte isto depois en un investimento que sería interesante. Depois se fala de nova industria, pois non sei como, o sea, é imposible, non? Depois, non sei, profesionalización, que significa profesionalización? Dos cineclubs, pois facer as cosas sempre mellor, sempre con máis tempo, sempre, o sea, ter persoas que se dedican a eso, basicamente, isto é profesionalizar, non? E acho que sí, que evidentemente, mas por que non? É que sempre xa está a cuestión de, é traballo voluntario. É traballo voluntario, a un traballo voluntario, sí señor, mas a un traballo como asociación, mas a persoas que traballan de forma profesional e dedican o seu tempo e o seu traballo para isto, para facerlo sempre unha cosa máis sólida, o sea, que non é unha cosa espontánea, un día sí funciona, outro non, ter unha estrategia tamén, e isto tamén en relación aos financiamentos, non só a programación ou outras coisas, como un cineclub non só depende, o sea, non só pode depender das axudas públicas, busca financiamentos privados tamén e outro tipo, e as súas propias receitas, e para eso, para sempre mostrar máis cinema, mellor cinema, festivais, etc., se precisa moito diñeiro, isto é caro. É carísimo. Ainda por cima se precisa bons proyectores, DSPs, non sei que. É carísimo, legendaxe na electrónica, non sei. Isto non é a brincar. Se se faz, se ten que procurar moito diñeiro. Entón, non sei como se pode facer eso se non é de forma profesional. Acho que sí, e acho que temos todos que acordar para a vida e colocarnos en red o máximo posible e claro, e eso, e exigir que se tasen as cousas como se deben tasar. A son ten 1.500, quanto é? Teño aquí a lei. Teño aquí que fuimos presentar á Asamblea. É que é unha vergoña. 1.576 millóns de euros. Mas, por favor, e isto a partir de un certo punto de facturación já non é progresivo, já non se tasa máis. Isto non pode ser, non pode ser. Non sei. Ok. Olhem, muito obrigado pela vossa participação. Eu gostava agora só de tentar aqui uma pequena súmula de algumas das ideias fortes que discutimos. A primeira, eu acho que ficou bem claro o papel central que se considera que estas salas e os cineclubes tiveram no passado e que devem continuar a desempenhar no futuro, precisamente em levar cinema a públicos e a localidades distintas, a necessidade absoluta de alterar e fazer evoluir aquilo que são os modelos de financiamento e de profissionalização destas salas e destes cineclubes, mas também uma ideia muito importante da necessidade imperiosa de criar mais salas que permitam criar espaços de circulação para um cinema que é produzido na Europa em vastíssima quantidade e que hoje não encontra essa visibilidade em sala, o que, como foi aqui dito,
de alguma forma acaba por matar quase à nascença o potencial futuro desse cinema. Por outro lado, e na eterna discussão da relação com as plataformas, eu acho que ficámos aqui num equilíbrio positivo e negativo, a tal eterna relação de amor-ódio. Por um lado, claramente a importância que as plataformas podem ter, não como um inimigo, mas como circuitos complementares e às vezes circuitos alternativos às próprias salas. Uma ideia que me parece muito importante, que as plataformas vieram mudar o tipo de consumo e a forma como as audiências se relacionam com o cinema, com consequências que nós ainda não conseguimos bem compreender, mas uma diferença fundamental entre as plataformas e estas salas é a questão da programação. Ou seja, as plataformas são mais um fator naquele ecossistema que o Pedro Borges classificou como tóxico, pela sua quantidade, onde há tanta coisa que parece que nos perdemos, mas não têm programação, ou seja, são quase um poço sem fundo de conteúdo, mas desorganizado, por mais boas intenções que haja de criar catálogos com hierarquias, etc. Isso é uma ideia completamente lírica da nova diretiva europeia, porque não aplicável num mundo algorítmico, onde a plataforma se adapta constantemente a cada um dos seus públicos, e há bocado a Candela falava do ridículo da lei portuguesa. Não nos podemos esquecer que a lei portuguesa também transpôs uma diretiva europeia que já tem, e não estou com isto a defender a lei portuguesa, só estou a dizer que a Mas diretiva França europeia... não fez da mesma forma, França não fez da mesma forma, a taxa de outra forma. Cada país depois teve margens, mas não nos podemos esquecer que esta diretiva europeia, isto é o problema, parece o eterno problema da União Europeia. A União Europeia começou a discutir esta diretiva em 2017, concluiu a discussão em setembro de 2019, andou mais 2 anos para transpor para o enquadramento legal de cada país, mas entretanto o mundo continua a evoluir e estas plataformas já iam à frente da lei, com o bom e o mau que tudo isso tem. Eu acho que a principal ideia com que ficamos é este imperativo, este apelo à criação de novas salas que permitam, que de alguma forma possam vir a desatar aqui um bocadinho este nó que todos mencionaram. Eu, antes de concluirmos, gostava só de vos pedir que, num minuto, nos dissessem destes temas todos que nós falámos, desde a pandemia ao futuro, às plataformas, à questão da profissionalização. Qual é que acham que é, no vosso caso pessoal, a principal, a linha de força que querem continuar a trabalhar em termos da atividade da vossa sala ou do vosso cineclube, seja aquilo que consideram que é o mais importante neste sair esperemos que sair desta pandemia? O que é que acham que é o mais importante para as salas e para os cineclubes? Se calhar podemos começar pela Candela, agora fazemos ao contrário. Fazemos a volta ao contrário. O que é máis importante foi sobrevivir isto, porque isto, sí, no, acho colocarnos en red, mas de todo o que falamos, acho que eso é crear novas estrategias e como estaba a dizer Pedro, o sea, tentar sí, profesionalizarse, propor novas coisas, non sei, no noso caso já temos bastante con sobreviver e continuar con as nosas actividades que non, como estaba a dizer, non é nada fácil, non? Está ben complicado. Sabino? Para min, ser capaz, eu traballo nunha comunidade local, nun concello de 60.000 persoas, de exhibidor, ser capaz de ter bueno, de aguantar e de crear un espazo e de manter un espazo que faga mellor a vida da comunidade local na que está, mellor desde o punto de vista de que trae cousas novas e de que é un lugar de encontro para a vida diaria e cotidiana das persoas, e que todo isto pasa por amosar cinema nas mellores condicións, ser capaz de consolidar este proxecto, non? Humildemente. Obrigado. Pedro? O mais importante é que as pessoas que já vinham ao cinema continuem a vir e que até venham mais pessoas e que percebam o que é importante nisto. Mas o mais importante, sobretudo, é que haja bons filmes, porque se não houver bons filmes, estamos desgraçados. E isso é uma coisa que não está, infelizmente, não somos nós. Os distribuidores e exibidores sabem fazer bons filmes, só que não os fazem. Tem que ser os realizadores e os produtores a fazer. E, portanto, o que nós precisamos realmente é que haja muito bons filmes e que estreiem nos cinemas e que a gente os possa mostrar
aqui. E eu acho que há alguns para os próximos meses. Acho que até ao fim do ano vamos ter coisas muito boas, pelo menos. E, portanto, desse ponto de vista, na realidade, pelo menos no curto prazo, estou mais otimista do que pessimista. Senhor. Terminamos então com uma nota de otimismo.